Olá pessoal, aqui é o professor Grings do canal matemático.com e hoje nesse vídeo estamos reiniciando o curso de Física Elétrica de nível superior, pois pretendo agora intensificar os vídeos de Física de nível superior que eu tenho me atrasado um pouquinho. E sinto também que estou devendo para os inscritos estes vídeos. Nesse vídeo então vamos tratar de tensão elétrica ou também conhecido como diferença de potencial elétrico. Vamos então tratar da teoria e dos cálculos abstratos e futuramente em outros vídeos eu farei alguns exercícios deste assunto. Eu acredito que para entender um assunto novo, o bom é fazer analogias com coisas que a gente já conhece. Na física mecânica nós conhecemos bem o que é massa e o que eu vou falar aqui vai ser facilmente aceito. E depois a gente migra para a física elétrica. Eu inventei uma medida nova aqui, acho que não existe essa medida, mas é só para fazer uma comparação. 1 kg de massa transporta exatamente 12 joules de energia. Nada mais, nada menos. Exatamente isso. Eu botei um caminhão aqui para vocês verem, transportando, o caminhão tem 1 kg de massa, esse caminhão, está transportando 12 joules na sua carroceria. É isso que nós temos aqui, um exemplo mais prático. Não é difícil então de imaginar que 2 caminhões vão transportar 24 joules de energia. 3 caminhões, 36. Por quê? Porque é o limite máximo e também mínimo que eles podem transportar. Nada mais, nada menos. Facilmente dá para entender então que a massa, uma unidade de massa em quilograma, transporta exatamente essa quantidade de energia. Vamos agora fazer uma analogia com a física elétrica. Aqui está, ao invés de massa, nós vamos pegar uma coisa de outra natureza, 1 coulomb de carga. Então aqui era 1 kg, aqui 1 coulomb. E da mesma forma, 12 volts significa que 1 coulomb transporta exatamente 12 joules de energia. Ao invés de massa, temos agora 1 coulomb. E aqui está o caminhãozinho de 1 coulomb. 1 coulomb, esse caminhão tem medida de 1 coulomb, transportando exatamente 12 joules de energia, nada mais e nada menos. Essa unidade aqui eu criei para fazer uma analogia. Acho que não existe, mas essa existe. Joules por coulomb é o nosso volt. Então vocês estão vendo que diferença de potencial tem tudo a ver com energia. Energia transportada por uma unidade de carga. Então vamos agora tratar da energia e posteriormente vamos migrar para a diferença de potencial ou tensão elétrica. Antes de dar prosseguimento, vamos então comentar sobre o significado físico do trabalho. Trabalho para nós em física é força vezes deslocamento. E aí é a energia que eu gastei aqui é transformada em trabalho. Eu faço uma força e desloco de um determinado espaço, né, uma caixinha. O trabalho realizado então é o produto dessas duas. Mas se eu tiver um ângulo aqui, eu vou colocar o ângulo que eu não coloquei aqui, θ, um ângulo qualquer, aí tem que multiplicar pelo cosseno, porque só realiza trabalho a parte horizontal, projeção por relações trigonométricas. Aqui está. Então fica claro. Uma força deslocada por uma determinada distância, vezes o cosseno para corrigir, porque nem toda a força realiza trabalho, somente a que está em cima da parte horizontal. Não preciso nem dizer que o trabalho aqui é joules. Nós vamos trabalhar com o sistema internacional. Então aí está, trabalho realizado, força vezes deslocamento. Explicado isso, então vamos migrar agora para a nossa energia potencial gravitacional e também energia potencial elétrica. Então, fazendo analogia ao mesmo tempo das duas situações. E é claro que nessa situação vamos fazer uso disso aqui. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Antes, porém, vamos discutir a situação. Eu tenho uma massa aqui e aqui eu tenho uma carga. Fazendo analogia, essa massa está sendo atraída para baixo por uma força chamada peso. Mas eu faço uma força de aplicação aqui, força aplicada, e puxo para cima. O deslocamento então é para cima, estou elevando essa massa. Só que o peso está indo contra o deslocamento, logo o ângulo entre o deslocamento e o peso é 180 graus. Dando prosseguimento, então, nós temos aqui que o trabalho vai ser o produto escalar de dois vetores.
o peso que está apontando para baixo e o DL, que é um pequeno deslocamento para cima. E eu vou somar todos esses pequenos deslocamentos. É assim que funciona a integral. E sendo assim, eu coloquei aqui o DL apontando para cima, que é esse aqui. Então, o produto escalar. Da mesma forma do lado de cá, o que nós temos? Nós temos uma carga positiva e aqui também é positiva, essa carguinha. Ela vai sair de 1 e ir para 2, só que eu vou ter que fazer uma força para levar de 1 até 2, porque a carga sendo positiva repele a outra. Da mesma forma aqui que eu tive que fazer uma força aplicada, porque naturalmente teria que ir para baixo, mas eu tenho que forçar e ir para cima. Então, dessa forma, fazendo uma analogia entre as duas situações, integral da posição 1 até a posição 2, força elétrica, produto escalar e o pequeno deslocamento que eu estou somando todos eles. Então, cada deslocamento, cada pequeno trabalho feito com FE vezes DL, que é pequenininho, eu vou somando agora com a integral. Também vimos, e eu já demonstrei em vídeo anterior, que o produto escalar entre dois vetores pode ser expresso dessa forma aqui, botando o cosseno do ângulo entre eles, e o ângulo entre eles é 180 graus. Vai dar menos 1 esse cosseno e o trabalho vai ser negativo, uma vez que o trabalho está absorvendo energia, ele está contra, né, o deslocamento. Então, por isso que o trabalho vai ser negativo. Igualmente aqui, fazendo a comparação, F vezes DL, vetores, produto escalar, também pode ser expresso assim, e o mesmo menos 1 aqui. Estão vendo que é muito parecido. E dito isso, então, o cosseno de 180 menos 1 vai dar menos 1, o trabalho é negativo, então, está absorvendo energia. Igualmente desse lado de cá, ficando parecido, né? Força elétrica e peso. Mas, a mesma ideia. Agora, aqui que eu queria comentar com vocês, a energia potencial elétrica, ou seja, elétrica é aqui. Aqui a energia potencial gravitacional é o negativo do trabalho. Exatamente. Por quê? Porque a energia potencial gravitacional está aumentando. Sim, podemos ver aqui que a energia potencial gravitacional está aumentando e que a altura está aumentando. Então, todo trabalho realizado, né, que está sendo realizado, está sendo armazenado em forma de energia potencial gravitacional e nesse lado de cá em forma de energia potencial elétrica. Igualmente, essa carga, quando está aqui, ela tem que ficar presa. Naturalmente, ela não fica aqui. Quando eu soltar ela, ela vai ser empurrada e vai se transformar em energia cinética, porque ela não quer ficar aqui naturalmente. Então, existe uma energia potencial elétrica que não está sendo usada neste momento aqui. Igualmente, uma energia potencial gravitacional aqui que não está sendo usada, está sendo armazenada para usar no momento oportuno. Então agora está explicado por que a variação de energia potencial é o negativo do trabalho. Só que esse negativo está aqui e o negativo naturalmente também está aqui, que o trabalho é negativo. Então negativo com negativo vai dar positivo. Então a energia potencial gravitacional e a energia potencial elétrica será positiva. Enquanto que o trabalho, o trabalho é negativo. Isso significa dizer que todo o trabalho realizado por nós vai ser armazenado em forma de energia potencial gravitacional e elétrica. E aqui está então menos com menos deu mais e menos com menos dá mais. Eu vou considerar que o P e a força elétrica são constantes. Por isso eu posso tirar para fora tanto o P quanto a força elétrica. É claro que tem vezes que a força elétrica não é constante, mas para simplificar, vamos considerar isso. Depois nós consideraremos um caso onde não é constante. Também considerando que o peso é massa gravidade e a força elétrica é Q vezes campo. Muito parecido. Substitui o P aqui e o FE também aqui. E faça a integral do DL, que é L. Faz agora a substituição do H2 menos H1, D2 menos D1. E aí está a substituição, então, ficar H2 menos H1 e D2 menos D1. Fazendo a distributiva, multiplica esse por esse e esse por este. Aí vai dar energia potencial gravitacional na posição 2 menos a energia potencial gravitacional na posição 1. Isso significa dizer que eu já tinha uma energia aqui, subi lá em cima, acrescentei, então a variação de energia é o que variou, a 2 menos a que eu já tinha 1. Isso foi o que variou. Da mesma forma que a variação, eu peguei e coloquei Q vezes Z como força elétrica, porque força vezes distância, deslocamento, é o nosso trabalho. Então,
trabalho que eu tenho na posição 1 menos o trabalho que eu já tinha na posição, quer dizer, trabalho que eu já tenho na posição 2 menos o trabalho que eu tinha na posição 1. Então, aqui está o trabalho daqui menos aqui. Então, a diferença, a variação de energia potencial elétrica está aqui também. E aqui a gravitacional. A gravitacional me despeço, não vou mais dar prosseguimento para essa. Eu só vou agora falar da energia potencial elétrica, que é a que me interessa. E antes de dar prosseguimento, só lembrando que força elétrica é VZ, e foi o que eu botei aqui, para vocês entenderem que força vezes deslocamento é o trabalho realizado. Conforme nós tínhamos visto lá no início, força vezes deslocamento é trabalho. E dando prosseguimento, então, a energia potencial elétrica que eu tenho na posição 2, menos a energia potencial elétrica que eu já possuía na posição 1. Isso para nós é a variação de energia potencial elétrica. Então agora vem o conceito novo. A energia para transportar a carga de um ponto até o outro dividido pela carga é a nossa tensão elétrica. Diferença de potencial então vai ser dividindo tudo por Q pela carga. Diferença de potencial é potencial na posição 2 menos o potencial que eu já tinha na posição 1. Isso quer dizer a energia que eu gastei para transportar 1 coulomb daqui até aqui. É isso que é diferença de potencial. Sempre 1 coulomb então. Vamos agora ver uma coisa mais genérica, onde o campo não é constante como no caso aqui. Então agora vamos discutir quando o campo elétrico não é constante. Eu tenho aqui um campo elétrico sendo gerado por a carga e aqui eu tenho meu referencial cartesiano. Então a distância que eu vou me encontrar aqui, tem uma setinha, porque é vetor, né? Posição aqui em relação ao 000 está aqui representada. Novamente temos uma força, tudo igual, né? Só que, desta vez, o ângulo necessariamente não precisa ser 180 em relação, né? Força em relação ao deslocamento, tá? Então, neste caso, nós temos um ângulo que varia. E continua tudo igual. A integral de R1 até R2 de força vezes deslocamento. Aqui é produto escalar. Perfeito. Então, nesse produto escalar, o potencial elétrico, a diferença de potencial é igual ao negativo do trabalho. Ou seja, o trabalho que eu realizei, né, que eu tive que realizar para vir daqui até aqui, para trazer essa carga positiva, e ela é positiva, por isso que ela está indo contra a vontade dela, daqui até aqui, está aqui realizado. E também a variação de energia é o negativo do trabalho. Então, porque todo trabalho que eu realizei, eu guardei em forma de energia potencial elétrica, uma energia que não está sendo usada, mas que está ali armazenada. Nós sabemos que o produto escalar entre esses dois pode ser escrito desse jeito aqui, tá? De R1 até R2, né? A variação de posição, isso é o trabalho. A variação de energia potencial elétrica é o negativo do trabalho. Então eu substituo o trabalho, está aqui o trabalho, né? Variação de energia potencial elétrica é o negativo desta expressão aqui, dessa integral aqui, que é o nosso trabalho. E finalmente eu posso dividir tudo pela carga. Aí a variação de energia elétrica dividida pela carga é a diferença de potencial, que daí pode ser calculada, né? Só colocar aqui de R1 até a posição R2, corta este com este, porque força elétrica é o Q. E aí está a força elétrica, então Q vezes o campo, aqui está. Cortando então, o que nós teremos? Que a variação, a diferença de potencial vai ser então a integral sem o Q, ela independe do Q. A energia depende do Q, mas a diferença de potencial não. E após feito o cortezinho, aqui está o que sobrou. Eu troquei a ordem do cosseno e do EL, mas não tem problema. A ordem dos fatores aqui, nesse caso, não altera o produto, porque isso aqui é multiplicação, não é produto escalar. Bom, nós temos um complicante aqui, que é o cosseno, que é uma variável que o ângulo também varia. Mas, como nesse caso a energia, né, é conservativa, né, a nossa trajetória é conservativa, isso quer dizer, tanto faz o caminho que eu percorrer, não interessa, a variação a diferença de potencial será a mesma. Então eu escolho sempre o caminho mais amigável. Claro que eu vou escolher aquele que me oferece mais vantagem, simplicidade. Não vou escolher um caminho cheio de ângulo variando, assim como aqui. Então a gente escolhe retas, círculos, coisas que tem já uma fórmula padrão.
Essa então é a vantagem de poder escolher qualquer um dos caminhos. Mais uma coisa que eu gostaria de discutir é o potencial em um campo em relação ao infinito. Nós temos aqui a mesma situação, que eu vou passar de 1 até 2, carga positiva, né? Novamente eu vou arrastar ela até aqui, o que vai acontecer? Nós sabemos que a variação da energia potencial elétrica é negativa do trabalho, já vimos isso várias vezes. E o trabalho é, né, a variação da posição, força elétrica vezes o deslocamento em pequenos pedaços. Depois eu vou somando tudo pela integral. E é o negativo disso aqui, que o trabalho na verdade é isso aqui. E o negativo na frente, porque esse negativo sempre é negativo do trabalho. E agora está o que eu quero discutir com vocês. Quando eu venho lá do infinito, de uma posição infinitamente afastado, né, da carga, aqui no caso, ó, se eu estiver muito longe aqui, a interação é muito fraca. Se estiver lá no infinito, nem existe interação. Então a energia potencial elétrica aqui é zero quando eu estiver numa posição infinitamente afastado, então não tem interação. Então neste caso aqui, quando isso aqui for infinito, a energia, né, no ponto 1 é zero porque não tem interação. E com isso então posso dizer que isso aqui é zero. Então eu tenho agora a energia potencial elétrica em um ponto em relação ao infinito, que está aqui, não muda nada. Sabendo que força é isso aqui, força elétrica é isso aqui. Se eu dividir tudo pelo Q aqui, botar um Q, dividir pela carga, eu vou ter o V, o potencial elétrico agora em um ponto. Aqui é a energia potencial, e aqui é o potencial quando eu divido por Q. Botei o Q aqui também, mas o Q é, a força elétrica é Q vezes E. Então eu posso cortar esse Q com esse Q aqui. E aí ficamos com essa expressão aqui, né? Tirando o Q que foi cortado, essa expressão. Então esse é o potencial em um determinado ponto em relação ao infinito. Para aqueles que não gostam muito do sinal de menos aqui na frente, existe a possibilidade de inverter aqui os limites de integração, botar o R2 começando e o infinito, e esse sinal aqui inverte, fica positivo então. Bom, então vamos fazer um rápido resumo do que foi visto nesse vídeo para encerrar. Nós vimos que a diferença de potencial é potencial no 2 menos potencial no 1, ou seja, no final menos inicial. Podemos calcular desta forma aqui, integral de 1 até 2, que é de onde eu parti até onde eu cheguei, e dl, perfeito, dois vetores produto escalar. Quando a posição aqui é muito afastada do campo elétrico, da fonte gerador do campo elétrico, vai tender ao infinito, então o potencial aqui vai ser zero, e aí nós teremos o potencial em um ponto em relação ao infinito, que daí seria, aqui já está com um probleminha, né? Seria o infinito, botei 1 aqui, começa lá no infinito, muito longe, e chega até o 2. Então esse é o potencial de um ponto em relação ao infinito. E como é conservativo, independe do caminho. Então nós vamos escolher sempre o caminho mais amigável para fazer a trajetória, para facilitar nossos cálculos, uma vez que todos vão dar o mesmo valor, a mesma diferença de potencial. Bom, esse vídeo então eu encerro por aqui, mas lembrando que vocês realmente vão começar a entender quando eu começar a fazer vídeos com exercícios resolvidos. Então quando eu começar a resolver exercícios vai ficar muito mais claro e sedimentado essa matéria. Também lembrando que agora diariamente estou colocando novos vídeos, portanto é interessante se inscrever no canal para se manter informado. Então, dito isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo.